A brisa gelada da noite de outono parecia sussurrar avisos ao ouvido de Ana, mas ela estava ocupada demais em arrumar o nó da gravata de Ricardo, seu marido, para prestar atenção. O salão de festas do Hotel Gran Luxo fervilhava com a elite da cidade, e Ricardo estava prestes a receber o prêmio de empresário do ano, o ápice de sua carreira. Ana havia dedicado 15 anos de sua vida para que aquele momento acontecesse, abrindo mão da própria ascensão profissional, para ser a âncora discreta e eficiente por trás do sucesso dele. Ela sorriu, um sorriso genuíno de orgulho, enquanto a orquestra entoava uma melodia suave. Ricardo, por outro lado, mal a olhou. Seu olhar estava fixo em um ponto atrás de Ana, uma loira alta, com um vestido vermelho que gritava "Atenção!", sentada na mesa VIP, que não era a deles. O coração de Ana deu um salto estranho, uma pontada aguda que ela tentou ignorar como ansiedade. Minutos depois, o prefeito subiu ao palco e o silêncio se instalou. Ricardo, com sua postura impecável e sorriso de milhões, subiu para receber a estatueta. Agradeceu aos sócios, à equipe, a Deus e, finalmente, o momento de agradecer à esposa. Ana se inclinou ligeiramente, pronta para receber o reconhecimento que era seu por direito, a menção à mulher que havia sacrificado tanto. Mas as palavras que saíram da boca de Ricardo eram veneno disfarçado de gentileza. E, claro, quero agradecer a Ana, minha esposa, por ser uma boa dona de casa. Você sempre soube manter o lar em ordem, Ana, e isso é um tipo de apoio que não tem preço. Mas agora... Ele fez uma pausa dramática e seu olhar desviou para a loira de vermelho. Agora é hora de ser honesto. Não posso mais viver uma mentira. Não serei mais o homem que vocês esperam. O homem que me inspirou, que me deu a verdadeira paixão e o impulso para o sucesso nesta reta final, está ali, ao meu lado em espírito. Ele apontou para a mesa VIP, onde a mulher de vermelho se levantou e sorriu. Sorriso cruel e vitorioso. A sala inteira prendeu a respiração. Esta é Patrícia, minha nova sócia, minha musa, e a mulher com quem eu me casarei. Ana, o divórcio será protocolado amanhã. O que tínhamos acabou há muito tempo. Por favor, seja discreta e me evite um escândalo maior. O mundo de Ana parou. A humilhação não foi apenas a traição exposta, mas a condescendência, o rebaixamento de sua vida a uma boa dona de casa, enquanto a amante era elevada à categoria de musa. Seu rosto estava pálido, mas suas mãos escondidas sob a mesa cerraram-se em punhos. Ela não chorou, não gritou, não fez a cena patética que ele esperava. Em vez disso, uma calma fria e assustadora a invadiu. Ela olhou para Ricardo no palco, um homem que ela achava que conhecia, e depois para Patrícia com sua vaidade juvenil. Naquele momento, Ana percebeu que a vida que ela tinha construído era uma fachada, mas a mulher que havia se sacrificado para construí-la ainda estava lá, e essa mulher faria com que cada um dos envolvidos pagasse, não com lágrimas, mas com uma precisão cirúrgica. Ela apenas se levantou, a figura mais digna e solitária do salão, e saiu, mas não para chorar. Ela saiu para começar a trabalhar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde as histórias de reviravoltas e justiça silenciosa ganham vida. A história que você acabou de começar é sobre Ana, uma mulher que passou de esposa traída à arquiteta de uma vingança fria e calculada, daquelas que se constroem nos detalhes e no tempo. Quantos de nós já não fomos subestimados, desprezados ou humilhados por alguém em quem confiávamos cegamente? A dor da traição é universal, mas a forma como Ana lida com ela é que torna esta história única. Ela se recusa a ser a vítima chorosa, a ser reduzida a uma nota de rodapé na vida de um homem egoísta. O que Ricardo e Patrícia não sabem é que enquanto eles comemoram sua vitória mesquinha, Ana já está na sala de guerra, desenhando o campo minado que eles terão que atravessar. Esta não é uma história de perdão, mas de consequências. É um lembrete de que a pessoa mais quieta na sala geralmente é a que está observando. E o que é mais importante, planejando.
Se você já sentiu a necessidade de mostrar a alguém o quão errado ele estava ao te julgar, esta história é para você. Se o início já te fisgou, prepare-se, porque o que vem a seguir é um labirinto de estratégias e revelações que vão te deixar grudado na tela. A jornada de Ana é um espetáculo de paciência e inteligência, provando que o poder real não grita, ele age em silêncio. Antes de mergulharmos no primeiro capítulo e descobrirmos os primeiros movimentos de Ana, eu quero saber de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Deixe a sua cidade aqui nos comentários. Adoraria saber a dimensão da nossa comunidade e de onde você está acompanhando essa jornada de vingança silenciosa. Agora, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, A Queda. Ana não voltou para casa naquela noite. Ela dirigiu por horas, não para fugir, mas para processar. Sua mente, antes turva pela dor da traição pública, agora estava cristalina, focada com a precisão de um laser. Ricardo esperava que ela voltasse para a mansão que ele comprara com o dinheiro que ambos haviam ganhado, embora ele gostasse de reivindicar todo o crédito, chorasse em sua cama e no dia seguinte aceitasse a oferta de divórcio, que com certeza seria risível e insultuosa. Ele a via como uma mulher dependente, emocionalmente frágil e sem recursos próprios, uma imagem que ela havia pacientemente ajudado a construir ao longo dos anos, para que ele se sentisse o centro do universo. Era a maior arma dela, na verdade, ser subestimada. Ao amanhecer, Ana estava na frente do escritório de um dos advogados mais caros e discretos da cidade, Dr. Elias Nogueira. Ele era conhecido por resolver divórcios complexos e proteger ativos de grandes empresários. Ele a olhou com uma surpresa mal disfarçada quando ela se apresentou. Doutora Ana Costa, pensei que estivesse em um período sabático da sua carreira. Ana sorriu. O sabático acabou, doutor, e hoje serei cliente e colega. Elias a conhecia, por seu trabalho anterior no setor financeiro, antes de ela ter se aposentado para apoiar Ricardo. Ana não chorou ao contar o que aconteceu. Ela apresentou o caso de forma fria e objetiva, como uma analista de risco expondo uma falha sistêmica. Ricardo controla a empresa Alfa, mas tecnicamente 40% das ações foram compradas por mim há 5 anos, usando o dinheiro da venda dos meus próprios investimentos, aqueles que fiz antes do nosso casamento. Ele nunca registrou em meu nome no BIAS, livro de cotas para evitar impostos. Mas temos o contrato de compra e venda assinado por ele, as transferências bancárias e e-mails onde ele reconhece essa participação. É um ativo oculto que ele pensava que eu esqueceria. Elias franziu a testa. Isso é notável. Mas a humilhação pública, isso nos dá margem para danos morais substanciais. Ana balançou a cabeça, recusando. Não me interessa o dinheiro de danos morais, Dr. Nogueira. Isso faria dele a vítima do escândalo, e ele usaria o dinheiro do divórcio para se sentir aliviado. Quero algo mais. Quero o controle. O plano de Ana começou a tomar forma. A primeira fase era a negação passiva. Ela voltou para a mansão no final do dia, agindo como se o incidente na premiação tivesse sido um pesadelo que ela estava tentando ignorar. Ricardo estava em casa, arrogante, folheando documentos. Ele a encarou. Pensei que você estivesse na casa da sua mãe fazendo a cena da vítima. Ana serviu-se de um copo de água, a mão firme. Não sou sua mãe, Ricardo. E não, eu estava com uma amiga. Sobre o divórcio, eu não o quero. Ainda sou sua esposa. Fico na casa, na nossa casa. Ela havia checado. Ele não tinha mais um apartamento de solteiro. Patrícia o havia convencido a vender todos os seus ativos supérfluos para investir mais na empresa. Ele estava preso, temporariamente, ao que Ana tinha a oferecer. A negação dela o desarmou. Ele esperava gritos, lágrimas. Em vez disso, ele encontrou uma calma resoluta. No dia seguinte, Ana fez mais do que apenas ficar. Ela começou a retomar os pequenos hábitos de sua vida profissional. Ela se vestia com roupas elegantes e profissionais, passava o dia fora e voltava à tarde, sempre com uma pasta. Quando Ricardo perguntava, ela respondia com evasivas vagas.
ajudando um velho amigo com um projeto de consultoria, ou encontrando-me com meu mentor. A cada dia, a mente de Ricardo ficava mais perturbada. Ele não conseguia se concentrar no trabalho com a guerra silenciosa se desenrolando em sua própria casa. Ele não podia trazê-la para o escritório, não depois da cena, e Patrícia, sua amante, estava começando a se irritar com a situação. Patrícia era superficial e exigente. Ela queria a vida de Ana, o anel, a casa, o status. E ela queria isso agora. A pressão de Patrícia sobre Ricardo começou a fazê-lo cometer erros pequenos, mas significativos. Ana observava tudo, sentada no quarto de hóspedes que ela havia escolhido, estrategicamente longe de Ricardo. Ela não precisava de intimidade, ela precisava de informação. Ela havia instalado um software de monitoramento discreto nos dispositivos de Ricardo e Patrícia, uma técnica que havia aprendido em seus dias de análise de segurança cibernética. Ela descobriu que Patrícia era muito mais do que apenas a amante. Patrícia tinha conexões com um grupo de investidores que estavam tentando uma aquisição hostil da empresa Alfa. Ricardo, cego pela paixão e convencido de sua superioridade, estava inconscientemente dando a Patrícia acesso a informações estratégicas, preparando o terreno para a própria ruína. Ana e Elias se encontravam todas as manhãs em um café distante. Ela apresentava as provas, e-mails de Patrícia com os investidores, planos de reestruturação que prejudicariam os acionistas minoritários, incluindo ela, se ela não agisse, e o mais importante, a comprovação de que Ricardo havia usado fundos da empresa para cobrir despesas pessoais extravagantes para Patrícia, um crime financeiro que poderia levá-lo à prisão. Ele está cavando a própria cova, doutor. Eu só preciso de uma pá maior. O plano de Ana estava se tornando mais do que uma vingança pessoal. Era uma jogada de mestre para salvar a empresa, da qual ela ainda se sentia parte, e no processo garantir sua própria liberdade e o retorno ao seu poder original. Ela precisava de mais tempo, tempo para consolidar as evidências, tempo para que Patrícia e Ricardo cometessem o erro final. Eles estavam tão focados em humilhá-la e tirá-la de cena que não conseguiam enxergar a armadilha que ela estava montando. Uma noite, Ricardo chegou em casa triunfante. Ele havia conseguido um novo e grande contrato, o que, segundo ele, consolidaria seu domínio. Ele riu de Ana, que estava em sua mesa de trabalho, lendo. Trabalhando, Ana? Não se esforce demais. Em breve, você estará livre para fazer o que quiser. Ele não podia saber que a pasta de Ana continha a documentação legal que provava sua participação de 40% na empresa. Ela apenas levantou os olhos, sorriu fracamente e respondeu. Sim, Ricardo, trabalhando. E você está certo, em breve eu estarei muito, muito livre. Seu sorriso era um véu para o terror que ela estava prestes a desencadear. Ricardo se sentiu vitorioso, mas a verdadeira vencedora estava sentada ali, silenciosa. Ela sabia que Patrícia daria o próximo passo, exigindo que Ricardo tomasse medidas legais agressivas contra Ana para expulsá-la da mansão. Essa agressão seria a oportunidade de Ana para revelar o primeiro de seus segredos. Mas o que Ricardo não esperava era que Patrícia também estava jogando seu próprio jogo secreto e que Ana tinha a evidência perfeita para destruir a credibilidade de ambos com uma única tacada. O que Ana fará quando Ricardo, sob pressão de Patrícia, finalmente tentar expulsá-la legalmente da casa? E como a revelação que ela detém sobre a amante destruirá não só a imagem, mas também a fortuna de Ricardo? Descobriremos isso no próximo capítulo, O Silêncio da Estratégia. Os dias seguintes foram uma dança tensa de aparências. Ricardo, cada vez mais impaciente, finalmente agiu. Ele enviou a Ana, por meio de seu advogado particular, que não era Elias Nogueira, é claro, uma notificação formal de divórcio oferecendo uma quantia irrisória como pensão e exigindo que ela deixasse a mansão em 48 horas. O documento era agressivo, redigido para intimidar. Patrícia havia orquestrado a jogada, convencida de que o medo forçaria Ana a aceitar qualquer coisa. Eles calcularam mal.
Ana recebeu a notificação com um sorrisinho de canto. Era exatamente o que ela precisava. No café da manhã, ela olhou para Ricardo, que estava com uma expressão de superioridade fria. Recebi seus papéis, Ricardo. Tão previsível. 48 horas, certo? Não se preocupe, não vou fazer as malas. Ela havia se preparado. A resposta legal de Ana foi entregue ao escritório de Ricardo em menos de 1 hora. Não era apenas uma contestação do divórcio, era uma bomba. O documento revelava a participação de Ana de 40% na empresa Alfa, com cópias dos contratos de compra e venda e transferências bancárias, carimbados e autenticados. A surpresa foi total. Ricardo ligou para Ana furioso, gritando que era falsificação, que ela não tinha direito. É o meu dinheiro, Ana. Você gastou seu dinheiro em roupas. Seus registros estão errados, querido. Ana respondeu a voz calma. Sempre cuidei do meu dinheiro. Eu sou uma investidora nata, algo que você sempre negligenciou ao me ver apenas como uma dona de casa. Ela desligou. A revelação de sua participação acionária mudou o jogo de um divórcio simples para uma disputa empresarial de grande porte. Ricardo não podia simplesmente expulsá-la da casa, que estava listada como um ativo importante da empresa. A pressão se intensificou. Patrícia, vendo seu futuro de luxo ameaçado, começou a agir de forma desesperada. Ela exigiu que Ricardo provasse a falsidade dos documentos de Ana, o que o levou a procurar nos arquivos da empresa. Ele não encontrou nada, pois Ana havia se certificado de que as cópias autênticas estavam seguras e os originais haviam sido digitalizados e criptografados. O foco de Ana agora era descredibilizar Patrícia perante Ricardo. Ela sabia que Patrícia era a chave da ruína de Ricardo. Usando o software de monitoramento, Ana descobriu que Patrícia estava se preparando para a aquisição hostil dos investidores. Patrícia estava planejando vender o acesso de Ricardo a informações confidenciais em troca de uma gorda comissão e um cargo de prestígio após a aquisição. O que Patrícia não sabia é que Ana havia manipulado as informações que Ricardo havia lhe dado para serem ligeiramente erradas, mas não o suficiente para levantar suspeitas. Patrícia estava usando informações falsas. Em uma jogada de mestre, Ana acidentalmente deixou uma pasta de documentos no escritório de casa, onde Ricardo estava trabalhando. A pasta continha informações de um investimento que Ana tinha em uma empresa rival da empresa Alfa. A informação era fabricada, mas parecia muito real. O objetivo não era fazer Ricardo achar que ela o estava traindo financeiramente. Era plantar a semente da dúvida sobre Patrícia. Ricardo, já desconfiado devido ao estresse, abriu a pasta. Ele viu o nome da empresa rival e, em seguida, um e-mail falso meticulosamente criado por Ana, onde Patrícia discutia com seu mentor sobre como desviar a atenção de Ricardo com este novo contrato, fazendo-o parecer um erro estratégico. O e-mail insinuava que Patrícia estava pressionando Ricardo a fechar o contrato recente para beneficiar o grupo de investidores. O plano funcionou. Ricardo, que se via como o gênio por trás de tudo, detestava a ideia de ser manipulado por Patrícia. Ele se lembrou da maneira condescendente com que Patrícia falava sobre suas ideias ultrapassadas e começou a ver a traição em todos os seus movimentos. Patrícia, em vez de se tornar a esposa vitoriosa, agora era vista por Ricardo como uma aliada duvidosa e, pior, como uma ameaça ao seu ego. Ana esperou o momento certo. Ela sabia que Patrícia e os investidores fariam sua jogada final no dia da próxima reunião do conselho, onde Patrícia seria apresentada formalmente como a nova consultora sênior, e Ricardo apresentaria o novo contrato que Ana havia manipulado para parecer um erro. Ana se certificou de que ela, como acionista majoritária oculta, teria um assento garantido na reunião. Na semana anterior ao conselho, Ana fez uma jogada ousada. Ela contatou os acionistas minoritários, aqueles que Ricardo ignorava, e lhes apresentou as provas do uso indevido de fundos da empresa por Ricardo para Patrícia, os crimes financeiros que ela havia descoberto através da vigilância.
Ela lhes apresentou as provas de Patrícia com os investidores hostis. Ana não estava pedindo vingança. Ela estava apresentando um caso de gestão de risco. Ela se posicionou como a única pessoa que poderia salvar a empresa Alfa de um golpe corporativo e da ruína financeira sob a liderança de Ricardo. Ela prometeu estabilidade e lucros. Em troca, ela exigiu que eles lhe dessem um voto de confiança, uma procuração para votar em nome deles no conselho. Eles concordaram. Chegou o dia do conselho. Ricardo estava pálido e ansioso, olhando Patrícia com desconfiança. Ele havia notado que ela estava especialmente nervosa. Ana entrou na sala, elegante em um terninho cinza. Sentou-se na cadeira que havia reservado e depositou sua pasta, sorrindo gentilmente para o marido. Ela não estava lá apenas como acionista. Ela estava lá como a carrasca. Ricardo, cambaleante, começou a apresentar o novo contrato. Patrícia o interrompeu, tentando levar a conversa para a aprovação da sua contratação como consultora. Quando chegou a vez de Ana falar, ela se levantou, a figura mais calma e poderosa da sala. Senhores, antes de votarmos sobre o contrato ou sobre a senhora Patrícia, quero apresentar as provas que obtive nos últimos meses sobre a gestão de risco e a ética da nossa liderança. Ana revelou todas as evidências em uma apresentação fria e detalhada. As transferências de fundos da empresa para Patrícia, a manipulação de dados financeiros por Ricardo, incentivado por Patrícia para esconder a situação real, e a comunicação de Patrícia com os investidores hostis. A sala estava em choque. Patrícia pulou, gritando que era tudo mentira, que Ana estava louca. Mas Ana tinha recibos, carimbos, logs de sistema. O golpe final foi quando Ana apresentou a prova de sua participação de 40% na empresa, seguida pelas procurações dos acionistas minoritários elevando seu poder de voto a 55%. Com essa maioria, Ana fez a moção. Ela exigiu a destituição imediata de Ricardo de seu cargo de CEO por má gestão e fraude e a abertura de um inquérito interno. A moção foi aprovada. Ricardo a olhou, a derrota esmagadora em seus olhos. Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou. Patrícia foi expulsa da sala, seus planos de grandeza em ruínas. A vingança de Ana havia sido completa. Não apenas pessoalmente, mas profissionalmente. Ela havia tirado dele não apenas a esposa, mas a empresa, o status e o futuro. O que Ana fará agora que está no controle da empresa e de seu próprio destino? E como a vida de Ricardo, de um dia para o outro, irá desmoronar completamente, provando que o silêncio de Ana era apenas o prenúncio de uma tempestade devastadora? O desfecho o espera no último capítulo. O cheque-mate. Sala de reuniões ficou em silêncio após a saída de Ricardo, expulso pelos próprios seguranças da empresa que ele considerava sua. Patrícia também se foi, deixando para trás o rastro de sua vaidade e de seu plano fracassado. Ana permaneceu em pé diante do conselho, agora a CEO interina, com plenos poderes para iniciar a reestruturação. Ela não sentia satisfação eufórica, mas sim uma calma poderosa e um alívio frio. A vingança não era doce, era necessária. Seu primeiro ato foi nomear uma equipe de auditoria independente para investigar a fundo as finanças da empresa, garantindo que todo o rastro de fraude de Ricardo fosse documentado para as autoridades. Ela também notificou os investidores hostis, informando que a empresa Alfa estava sob nova e forte gestão, e qualquer tentativa de aquisição seria combatida com todos os recursos legais. A estabilidade de volta ao mercado. Enquanto Ana se reergueu profissionalmente de forma espetacular, a vida de Ricardo desmoronava em uma velocidade vertiginosa. Ele foi para a mansão, esperando encontrar Ana para suplicar, implorar ou, no mínimo, gritar. Em vez disso, ele encontrou uma carta e as malas dele na porta. A carta de Ana era curta e direta, escrita em papel timbrado de seu novo escritório de CEO. Ricardo, a casa é um ativo da empresa e a empresa não tem mais espaço para você. Você tem 24 horas para sair antes que a equipe de segurança seja instruída a remover você.
O divórcio será assinado sob os termos que eu ditar. Vou cuidar para que você tenha o mínimo legal, mas o suficiente para pagar o seu bom advogado. E uma coisa a mais. Patrícia ligou. Ela pegou o dinheiro que você depositou na conta conjunta dela para a reforma da casa e fugiu com seu ex-namorado. Ela só te usou, Ricardo. Você foi enganado por duas mulheres. A diferença é que a primeira te amava. A verdade atingiu Ricardo com a força de um soco. Patrícia, a musa, era uma criminosa ainda mais fria do que ele. Ele estava sozinho, desempregado, falido e, em breve, enfrentaria acusações criminais. Seu status, seu prêmio, sua vida, tudo desapareceu em um dia. O homem que havia humilhado Ana publicamente na frente da elite da cidade, agora era o novo escândalo, a piada de mau gosto. Ana não se contentou em apenas tirar o controle dele. Ela queria que ele entendesse a extensão de seu erro. Em uma entrevista coletiva televisionada sobre a mudança de gestão da empresa Alfa, Ana respondeu a uma pergunta sobre os desafios que a gestão anterior havia deixado. Ela olhou diretamente para a câmera, a expressão firme e serena. Os desafios são grandes, mas estamos comprometidos com a transparência e a integridade. E, no que diz respeito à minha vida pessoal, quero apenas dizer que a boa dona de casa, que meu ex-marido humilhou, era também a maior investidora e estrategista da empresa. O erro dele não foi me trair, foi subestimar a mulher que ele tinha ao lado. E o silêncio dela não era fraqueza, era a estratégia. Essa frase viralizou. O público, que havia presenciado a humilhação de Ana na premiação, agora a via como um símbolo de força e inteligência. A mídia a apelidou de a CEO silenciosa. O processo de divórcio foi rápido e unilateral. Ana garantiu que ele ficasse sem nada além do necessário. A mansão foi vendida e o dinheiro revertido para os cofres da empresa. A carreira de Ricardo estava arruinada. A única oferta de emprego que ele recebeu foi como consultor de baixo escalão em uma empresa distante, forçado a aceitar um salário mínimo. A justiça de Ana não foi por prisão ou miséria total, mas por restaurar o equilíbrio, tirando dele a única coisa que ele realmente valorizava: o poder e a admiração dos outros. Meses depois, Ana estava em seu novo escritório, observando a cidade. A empresa Alfa estava prosperando sob sua liderança. Ela havia se reconectado com sua antiga vida e havia encontrado uma satisfação profunda em seu trabalho. Ela estava livre, e seu sucesso não dependia de nenhum homem. Um dia, ao sair do trabalho, ela o viu. Ricardo estava sentado em um banco de praça, vestindo um terno amassado, olhando para a vitrine do Hotel Grand Luxo, o local de sua queda. Ele era uma sombra do homem arrogante que havia subido ao palco. Ele a viu e o olhar dele era de derrota e vergonha. Ana simplesmente acenou com a cabeça, um reconhecimento frio, e entrou em seu carro. Não havia ódio, apenas indiferença. A vingança estava completa, e a indiferença era a cereja do bolo. Ana aprendeu a lição mais importante. A força silenciosa é a mais destrutiva para o inimigo que espera o barulho. Ela não era mais a esposa de alguém, ela era Ana Costa, a CEO. O que você achou da reviravolta final? Você acredita que Ana foi justa em sua vingança? Ou ela deveria ter deixado o Ricardo na miséria total? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de justiça silenciosa como a de Ana.